Olá, boa tarde, prezados e queridos e estimados professores presenciais. Hoje é 19 de fevereiro de 2020. Estamos aqui para dar continuidade à nossa jornada pedagógica, onde nós estamos tendo a oportunidade de compartilhar algumas orientações que são subsídios e serão muito úteis ao desempenho do trabalho pedagógico dos senhores. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje estou aqui eu e a minha querida colega de trabalho, a professora Ellen Alves, né? E estaremos conduzindo aqui nessa tarde essas informações, essas orientações. Esperamos que todos participem aí e que as dúvidas posteriores... os senhores terão a oportunidade de sanar no decorrer das nossas apresentações. Tá ok? Professora Ellen. Meu cordial boa tarde a todos os nossos colegas professores aí que estão aí para mais um dia da nossa jornada pedagógica, né? Eu espero que esse momento seja proveitoso e que a gente possa aí estar aprendendo muitas coisas para que o nosso ano letivo seja um ano letivo de sucesso, ok? Então vamos lá. O nosso objetivo hoje é conhecer as práticas do professor presencial que atua no ensino com mediação tecnológica, referentes aos procedimentos didáticos, metodológicos, que configuram o cotidiano do trabalho pedagógico em sala de aula, né? Ou seja, quais são as atribuições do professor, aquele nosso passo a passo, a gente sabe que são muitos detalhes, né? Por isso a gente vem aqui ano a ano conversar sobre esse passo a passo, aí relembrar os professores daquilo que é importante para que o nosso ano letivo tenha êxito, né? Vamos para o próximo, objetivos específicos. Aprender as orientações sobre design da aula para a organização pedagógica em sala de aula, né? Então, a gente vai aí dar uma olhada detalhada nos documentos e no passo a passo do trabalho do professor. Outro objetivo seria integrar os conhecimentos referentes aos procedimentos didáticos, a interatividade, a avaliação discente, ou seja, cada passo do nosso plano de aula, né? A gente sabe aí que é um trabalho minucioso, cheio de detalhes aí, né, que o professor, ele possui muitas atribuições, né, e a gente precisa estar todo o tempo repensando e estudando esses procedimentos para que nada passe despercebido, né, ok? Então vamos lá, próxima. Planejamento de aula, né? A gente está falando aqui, esse esquema, ele mostra aí um pouco do como que funciona aqui a nossa rotina, né? Nós temos o planejamento de aula, nós temos a produção, a transmissão e a pós-transmissão. Todas essas etapas nós participamos, tanto professores ministrantes, quanto professores presenciais, pedagogos, aí, né? Existe todo um trabalho cheio de etapas. Começa no plano de aula, depois a produção, que é quando a gente faz as cartelas ali, né? Junto com a produtora, e tem a transmissão e o pós-transmissão, onde o professor também presencial está envolvido, né? Porque é onde ele vai fazer os lançamentos das notas e organizar toda a questão de documentação. Então, a gente está aí mostrando as várias etapas do nosso trabalho e que em todo esse trabalho todos nós estamos envolvidos e a participação de cada um é muito importante, ok? Próximo. Muito bem, agora nós iremos dar continuidade. Como a professora Ellen já falou para vocês, hoje à tarde nós temos o intuito de tocar em 4 pontos, né, professora, específicos, que fazem parte do trabalho cotidiano dos senhores aí em loco, certo? Aí em sala de aula, que é sobre o design da aula, como é que é o formato dessa aula, como a proposta dessa aula ela foi pensada e como elas são elaboradas e como é que elas chegam para os senhores, né? De que forma que o senhor pode contribuir para organizar e fortalecer cada vez mais as aprendizagens dos nossos discentes, que esse é o nosso objetivo principal. Posteriormente, estaremos falando também que ainda faz parte, ainda é um ponto
que faz parte do design da aula, mas nós daremos ênfase para a interatividade. A professora Ellen vai retomar daqui a pouco e vai se debruçar um pouco mais sobre esse assunto, que é importante, né? A gente conhecer que a ênfase, a parte mais, não que ela seja a parte mais importante, mas uma parte muito significativa da aula é a interatividade, é um momento de comunicação, mas eu não quero entrar nesse assunto, a professora Ali daqui a pouco vai explicar mais detalhadamente para vocês. Estaremos também falando hoje à tarde sobre os procedimentos didáticos, ou seja, o como fazer, né? É a parte metodológica da aula, como é que ela tem que se desenvolver aí em sala de aula, de que forma, ou como os senhores também podem contribuir e colaborar. Lembrando que o senhor é professor, não é um tutor, não é apenas uma pessoa que está aí para cumprir, digamos assim, com algumas etapas que se resumem em ligar equipamentos, desligar equipamentos, ou articular os momentos das aulas, mas é um professor, então precisa se assumir esse ofício de professor. E no final, a professora Ellen vai estar também apresentando para vocês sobre o assunto avaliação discente, ou seja, quais são os critérios adotados pelo Centro de Mídias para avaliar os discentes, né, e quais os instrumentos de avaliação que são adotados. Então, esperamos realmente que tenha uma boa, que a tarde seja muito produtiva e que nós possamos, assim, juntos, de forma colaborativa, construir um diálogo muito efetivo nessa tarde. Bem, iniciando agora falando um pouco sobre o design da aula, né, o passo a passo, a sequência didática da aula. A nossa aula ela tem um primeiro momento que se chama desafio do dia. Esse desafio do dia é um momento que ele vem instigar, ele vem provocar o quê? Alguns conhecimentos prévios que o aluno já traz consigo, né? Esses conhecimentos prévios, quando a gente fala, estão muito focados e muito firmados naqueles conhecimentos empíricos. E o que é o empírico, né? É o conhecimento do dia a dia, das experiências que você constrói no dia a dia, né? Através de algumas habilidades sensoriais que você desenvolve, né? Através do teu olhar, através do teu cheirar, através do teu tocar, certo? São os órgãos dos sentidos que promove esse conhecimento empírico. Então, o desafio do dia, gente, é um dos primeiros momentos da nossa sequência didática que está presente no plano de aula. Ele tem esse objetivo. Quando é elaborada uma situação, uma questão, é formulada aquele desafio, ele tem esse propósito, ele promove um insight. Geralmente os professores ministrantes, quando eles pensam naquele desafio, eles colocam uma situação que vai promover esse insight nos alunos, vai provocar uma reflexão nesses alunos. Não deixa de ser também um desafio cognitivo, porque ele vai instigar os alunos a pensar, certo? Ele vai instigar os alunos a fazer uma reflexão acerca daquele assunto que está sendo colocado como desafio do dia. E esse desafio do dia ele pode se converter também em conhecimento cognitivo, em conhecimento elaborado, em conhecimento intelectual no decorrer da sequência da aula que vai ser ministrada. Por um exemplo, se eu digo, o que você sabe, digamos que eu vou colocar um desafio do dia até um pouco distante, né, daquele nível, né, de desafio que os professores ministrantes põem. Mas se eu disser o que você sabe sobre meio ambiente, aquilo já vai automaticamente provocar uma instigação dos alunos, né? Eles não precisam responder a esse desafio logo de início, mas vai provocar o quê? Que ele pense, que ele reflita e que ele diga, assim, apenas para si, eu sei sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre meio ambiente. E aí o professor vem e vai ministrar, né, aquela aula sequencial. E quando chega no final, possa ser que aqueles conhecimentos prévios que o aluno já traz a respeito de determinado assunto que é colocado no desafio do dia, possam se confirmar ou possam ser negados também. E possam ser ampliados também, né? Então, os conhecimentos empíricos que os alunos já carregam consigo, eles não são totalmente descartados. Eles podem ser apenas fortalecidos ou reconstruídos e reproduzidos. Vamos para um outro momento também da aula, que nós chamamos da revisão do dia anterior ou da aula anterior. Aí eu acho que está bem claro para vocês. Como a nossa aula ela é composta de dois momentos, de aula 1.1 e aula 1.2, certo? Lembrando que na aula 1.1
é um professor que vem e ministra, e na aula 1.2 é um outro professor que vem e ministra, sendo que os dois professores são dos mesmos componentes, certo? Lembrando que as nossas aulas, elas são ministradas por módulos, né? Ou seja, tem um momento de início, né, e fim para cada módulo. E quando conclui-se o fim de cada módulo, um novo módulo vem para ser transmitido. Então, essa revisão da aula do dia anterior ou da aula anterior, ela vai fazer ponte, gente, sempre com aquela sequência de conteúdos que foi ministrado anteriormente. Que pode ser, digamos assim, se a aula for 1.2, pode ser um elo, que está sendo elaborado em referência à aula 1.1, e se for a aula 1.1 pode ser também um elo que pode ter sido elaborado, uma revisão, certo? Da aula 1.2 da aula anterior, correto? Então, essa revisão, ela também promove uma série de conhecimentos, porque ela vai fortalecer ainda mais os conhecimentos que vocês já estudaram anteriormente, certo? E aí, ela possibilita revisitar alguns saberes prévios, como vocês já estudaram, já conseguiram aí no decorrer desse processo das aulas ministradas, construir saberes, né? Ela vai propor essa instigação também de rever e de revisitar saberes prévios, saberes já construídos, né? E também apresentar novos conhecimentos que serão trabalhados na aula do dia. Porque, como ela está sendo revisitada, ela vai possibilitar dialogar com esses novos conhecimentos que serão trabalhados na aula do dia, sendo que o professor já apresentou para vocês, né? E também já foi passado lá, naquele momento, como é que chama lá, que o interlocutor fala, que apresenta a aula, na abertura, né, da aula, certo? Então, lá já há uma apresentação prévia do que vai acontecer naquela aula, então você já consegue fazer ponte e elo com aqueles saberes que serão também ministrados pelo professor ministrante, certo? Então, a revisão também é um momento muito importante, né, da aula do dia, porque ela favorece o fortalecimento de conceitos, o fortalecimento de saberes. Temos também um outro momento da aula que se chama dinâmica local interativa, que são as nossas DLIs. Olha só, a nossa dinâmica local interativa, depois que o professor ministrou determinado conteúdo, ele vai favorecer o quê? Um feedback, certo? Onde o aluno vai ter a oportunidade de apresentar os seus conhecimentos a partir do momento da aula que foi ministrado. Então, esse momento de dinâmica local interativa vai favorecer o quê? O alcance de competências e o desenvolvimento de habilidades. Lembrando, né, que a gente não pode confundir aí competências com habilidades. Vamos relembrar, né, professora Ela, aquele velho conceito, né, aquele velho exemplo, né, do motorista, né, para a gente saber distinguir bem o que são competências e o que são habilidades. Lembrando que competências estão no sentido muito mais amplo da operacionalização de processos e as habilidades num campo mais específico de práticas, né, que vão gerar determinada competência. Por um exemplo, eu sou motorista, eu dirijo um carro, certo? Quando eu dirijo um carro, quando eu dirijo esse carro, eu consigo ser o quê? Habilitado, lógico, né? Um motorista. Mas para eu ser motorista, eu tenho que saber acionar algumas ações, né? Eu tenho que saber desenvolver algumas ações. Por exemplo, eu tenho que saber mobilizar o freio quando é necessário. Eu tenho que saber utilizar os faróis quando é necessário. Eu tenho que saber dar sinal quando é necessário, né? Eu tenho que saber utilizar como é o nome, meu Deus? O negócio que tem os espelhinhos. Os retrovisores, tá vendo? Tá dando branco aqui, os retrovisores. Então, todas essas atitudes que eu operacionalizo no carro, isso me faz ser competente enquanto motorista. Então, eu podia dizer que cada uma dessas especificidades que eu acabei de citar são habilidades que geram uma competência em mim, que me faz ser motorista. Então, voltando ali à nossa cartela das nossas dinâmicas locais interativas, que são as nossas DLIs, são aqueles momentos que vão favorecer exatamente isso, com que o estudante ele consiga externar aquele conhecimento que realmente, de fato, ele aprendeu.
é uma mobilização, um espaço de mobilização de habilidades que vai operar conceitos, atitudes, comportamentos e procedimentos. E essas habilidades são nada mais do que o quê? São as práticas cognitivas e socioemocionais também. Por quê? Porque algumas atividades também são propostas para os alunos desenvolver que vão tocar também no âmbito das competências e das habilidades socioemocionais. Por um exemplo, pode ser solicitado trabalhos em grupo, né? E quando você está dialogando com o outro, isso favorece algumas competências socioemocionais, né? Favorece o estabelecimento de diálogo, favorece trocas, né, de conhecimentos entre um e outro, entre um parceiro e outro, entre o aluno e outro, né? Favorece, inclusive, o contato com o senhor professor presencial também. O aluno pode chegar lá e pode pedir as devidas orientações de como ele tem que realizar aquela determinada atividade. Então, é um espaço muito importante também da aula. É um feedback muito importante a partir daquilo que foi ministrado, para a gente realmente saber e conhecer de fato se o aluno conseguiu apreender. O que é a apreensão? Ele captar aquilo que foi explicado e compreender também aquilo que foi explicado e aprender. Ou seja, são 3 sequências operacionais muito importantes que a dinâmica local interativa favorece. Também é o momento, como eu já falei ainda há pouco, do aprender a aprender, né? O aprender a aprender, ele gera o quê? Uma atitude, uma predisposição, uma postura ativa do aprendiz. É super importante, né? Porque isso vai mobilizar com que ele saia da sua zona de conforto, digamos assim, né? E consiga mobilizar algumas estratégias de aprendizagem de fato, que vão ser colocadas naquelas atividades que estão sendo propostas, né? Ele vai agir, é um espaço que ele age, certo? É um espaço também que ele está se apropriando de fato do conteúdo com conhecimento, né? É um espaço de ele também mostrar que ele sabe fazer aquilo que foi orientado para que ele pudesse realizar. E ele aproxima-se também, nesse momento, do domínio do conhecimento, porque, de fato, ele consegue realizar aquela atividade não somente através, digamos assim, de uma memorização de conceitos, de uma memorização de conteúdos que foi realizada, mas, de fato, ele aproxima-se daquele conhecimento e domina aquele conhecimento. Ou seja, ele traz aquele conhecimento significativo não somente para aquele momento da aula, mas ele consegue também operacionalizar aquele conhecimento, inclusive na vida. É por isso que o conhecimento se torna significativo. Certo? Vou pedir agora para a professora Ellen falar um pouquinho do resumo do dia, né? Para dando continuidade aí, e depois nós continuamos falando de outros momentos. Bom, esse é o passo a passo do nosso plano de aula, né? A gente está aqui tentando visitar cada campo aí para que o professor conheça melhor, mas a gente está lembrando aqui que o professor recebe esse plano de aula e que é importante que ele também leia, né, esteja atento aí a esse passo a passo. Esse documento ele foi pensado para facilitar o trabalho do professor presencial e para facilitar o trabalho do professor aqui também, né, o professor ministrante. Então esse documento ele é muito importante, é importante que o professor conheça, que imprima esse documento com antecedência, que possa estar lendo esse documento, porque tem muitas informações importantes, né? Então por isso a gente está aqui vendo cada passo desse documento para que o professor também tenha essa curiosidade, possa utilizar esse instrumento de forma correta, né? O resumo do dia, ele tem esse objetivo de quê? De fazer um apanhado geral sobre a aula do dia, não é? É uma compilação de informações. Se aconteceu alguma coisa porventura, o aluno não conseguiu ver a aula, queda de sinal, o aluno já vai ter ali uma compilação daquelas informações, né? Vai revisitar aqueles conteúdos que foram abordados, aquilo que não ficou muito bem entendido, né? O aluno tem ali mais uma oportunidade de rever, né? De forma um pouco mais breve, mas de rever aquele conhecimento, de revisar, não é? É um momento de aprender a conhecer, né? E é importante que os alunos estejam focados nesse momento. A gente tem alguns problemas de professores que, às vezes, resumo do dia não é interessante, mas a gente quer chamar atenção para que os professores deem valor a esse momento, né? Para que os alunos possam revisitar os conhecimentos que foram
debatidos ao longo da aula, que foram explanados ao longo da aula pelo professor. Esse momento é importante para o nosso aluno, ok, professor? Outro ponto importante do nosso plano de aula é o momento de interatividade, aí que a gente vai ver na próxima cartela, que é um momento importantíssimo, né? Há quem diga que é um momento chave da aula, é o nosso diferencial, não é? É um momento de reflexão, um momento de feedback, é um momento de avaliação, né, por parte do professor. O professor, à medida que o aluno responde, ele pode avaliar se ele conseguiu adquirir a habilidade que o professor se propôs a desenvolver, né, lá no início da aula. Então é importante que o professor estimule a participação dos alunos, que os alunos falem nesse momento. Muitas vezes a gente vê o aluno ali um pouco tímido, aí não querendo ir fazer a interatividade, mas é importante que o professor presencial venha intervir nesse momento e que incentive o aluno e que não se preocupe com a questão de o aluno acertar. A gente já teve problemas aqui de colocar os gabaritos e o professor às vezes dá uma resposta para que o aluno responda igual, né? Isso não é interessante, porque a gente precisa saber o que foi que o aluno conseguiu desenvolver, não é? E mediante a isso o professor pode fazer um novo plano, uma nova aula, e esse momento é importante para que o professor possa avaliar, né, se ele conseguiu alcançar os seus objetivos, se aquela aula está boa, se ela conseguiu, né, fazer aquilo a que ela se propôs. Então, esse momento é importantíssimo, né? Estimula os nossos alunos a participarem, mesmo que muitas vezes não falem da maneira correta ou não respondam da maneira correta, mas esse momento é importante para que o professor saiba ali, né, tem esse feedback, né, o que o aluno aprendeu, o que ele não conseguiu aprender, o que foi que eu fiz, o que eu tenho que melhorar para que o aluno consiga alcançar o objetivo que eu proposto na aula, né, lá no início da aula. Uma outra observação é que você escolha os estudantes, né? É uma informação importante. Você escolhe um que representa os demais estudantes, né? Mas esse momento também pode ser antecedido por um momento de debate, em que depois um dos alunos vai lá e apresenta as ideias dos demais, não é? E é importante também, eu acredito, que mude esses alunos que vão para a frente da câmera, né? Porque querendo ou não, a gente desenvolve uma habilidade nos alunos de falar, mesmo aqueles que são muito tímidos, a gente percebe que participando desse momento da interatividade, eles vão mudando de atitude, né? Eles vão adquirindo essa habilidade de falar em público, de sintetizar as informações e de passar para o professor aquilo que ele aprendeu. Então, isso é uma parte importante da aula que não pode ser ignorada, né? E que nós contamos com a colaboração de vocês para que seja um momento realmente como foi pensado, né? Um momento de interatividade, ok? Muito bem. E essa observação é super importante que está na tela para vocês, para os senhores, porque às vezes acontece, né, das mãozinhas estarem lá levantadas, pedindo a vez para interagir, né? E alguns dizem, eu não consegui interagir hoje, eu não consegui interagir, faz tempo que eu não consigo interagir. É claro que é super importante você colocar essa observação lá no chat público, que você quer interagir, se de repente você está se sentindo prejudicado nesse sentido, que faz tempo que você não interage, né? Para chamar a atenção do professor ministrante, que nós temos aqui a nossa equipe de suporte técnico de apoio, né, de transmissão, que eles vão estar dando atenção para isso e vão comunicar e vocês serão chamados com certeza. Mas, lembrando que o aluno que está falando naquele momento, que está interagindo, ele está tendo a oportunidade de ser um representante de voz e vez dos demais estudantes também. Por quê? Porque naquele momento, gente, que ele começa a interagir, que ele começa a tecer e estabelecer essa comunicação com o professor ministrante, ele está tendo a oportunidade também naquele momento de, ao mesmo tempo, apresentar ideias, fortalecer conceitos, fazer um processo de avaliação, né? Como a professora ela já colocou, da aula que foi ministrada, do momento que foi ministrado. Então, ele é um representante também de voz e vez dos outros alunos, porque ao mesmo tempo que ele está falando, a fala dele, juntamente com a fala do professor ministrante, são úteis para a aprendizagem dos alunos também. Então, é um momento super importante, inclusive no nosso projeto pedagógico, a gente fala lá, é bem claro, é deixado bem claro que o momento da interatividade é uma ênfase, né,
do plano de aula, certo? É um momento de comunicação, é um momento de feedback, é um momento de troca de ideias, é um momento, inclusive, de aprofundar conteúdos. E aí, como eu sempre digo, não é um momento para a gente mandar um beijinho para minha mãe, para meu pai, para você. Não é esse momento, tá? É um momento, na realidade, onde você tem a oportunidade de sanar dúvidas. É um momento que você pode pedir maiores explicações sobre determinados partes do conteúdo que você ainda tem algumas dúvidas que podem ser aprofundados. É um momento de respostas sobre a DLI também, não é somente para respostas da DLI, que fique isso bem claro, mas é um momento também de resposta da DLI. E como a professora Ellen falou, não se preocupe se de repente a sua resposta está errada, está destoando da resposta de algumas turmas. O erro ele não tem que ser visto como algo depreciativo. O erro ele tem que ser visto, inclusive, como instrumento pedagógico, certo? Porque a partir do erro é que se constrói algumas estratégias pedagógicas, metodológicas, né, para se chegar aos acertos. Então, ele é importante também. Ele não é descartado. Ele é útil também para o planejamento, certo? Então, esse é o objetivo da interatividade. Aí, como vocês podem ver sequencialmente, apenas uma imagem, né, que vai retratar de como é a estrutura do nosso plano de aula, como é elaborado esse plano de aula, certo? Que vem ali, né? A gente não vai ler tudo, mas só para vocês conhecerem um pouquinho. Eu sei que quando a professora Augusta esteve aqui com a professora Lucimar e a professora Cláudia, ela já apresentou isso para vocês, a gente está apenas revisando, né? Esse plano de aula, principalmente para os professores que estão chegando agora, novatos, né, os professores presenciais, para conhecer. Vocês vão receber esse material sempre com antecipação, então vocês vão ter um tempo prévio para se organizar em sala de aula, né? Para fazer a leitura desse plano de aula, para saber e para se apropriar do que vai acontecer na sequência da aula do dia, certo? Para vocês se organizarem, inclusive para propiciar até mesmo algumas estratégias que vocês podem desenvolver em sala de aula, que é o que nós vamos falar posteriormente, ok? Pode passar. Pode passar. Esse é o nosso plano de aula. Pode passar. É um exemplo de plano de aula também do ensino médio. Lembrando que pode ter algumas pequenas alterações em relação ao plano do ensino médio, ao plano da EJA, né? Ao plano do ensino fundamental. Mas, na realidade, é mais questão de tempo, né? As propostas, digamos assim, estruturantes são as mesmas, mas lembrando que dentro dessas propostas estruturantes apenas de organização, cada professor ministrante tem a oportunidade de elaborar o seu plano de acordo com aquilo que ele pensar que deva ser produtivo para o conhecimento que vai ser desenvolvido em sala de aula. Agora nós vamos passar para o outro tópico, gente. Já apresentamos aí como é que é elaborado, né? Como é que se faz, como se apresenta esse design da aula, né, e os seus campos de atuação. Vamos agora passar a falar sobre os procedimentos didáticos que estão presentes também no plano de aula, que são as diretrizes que orientam as práticas pedagógicas, tanto dos professores ministrantes, quanto dos professores presenciais. É super importante vocês conhecerem. Mais uma vez, eu reitero, com ênfase aqui, em caps look, bem grandão, certo? Vocês precisam se apropriar da leitura e do conhecimento daquilo que vai acontecer em sala de aula com antecipação. Isso vai auxiliá-los, né, na organização, isso vai auxiliá-los, inclusive, em pensar em estratégias que podem vir a fortalecer aquele plano de aula que está sendo proposto, aquela proposta didática metodológica que está sendo proposta, né? Então, isso vai ajudar, com certeza, principalmente no feedback principal, né? Que é o fortalecimento do conhecimento dos estudantes, que é o principal objetivo, certo? O que seriam esses procedimentos didáticos, né? Aí nós juntamos dois termos que sintetizam o que é os procedimentos didáticos, que é o proceder e o didático. O proceder o que é nada mais do que a maneira de agir, o modo de proceder, né, o modo de operacionalizar, de portar-se, é uma conduta, é um comportamento, ou seja, é um modo de fazer algo. Uma técnica, não deixa de ser, né, porque você está adotando um procedimento, certo? É um processo e é um método, certo?
A didática é a técnica de dirigir e orientar a aprendizagem, é uma técnica de ensino. E ela é muito subjetiva, então vocês não vão ter nada padronizado, principalmente em relação aos diferentes módulos, aos diferentes componentes curriculares que vão sendo ministrados no decorrer dos tempos, né? Cada professor, inclusive daquele componente, por exemplo, a professora A, ela é diferente da professora B. Então, ela tem formas diferenciadas de pensar didaticamente, né, aquele plano de aula que vai ser oferecido para os alunos, né? É claro que eles são dialogados em conjunto, são dialogados em dupla, né? Mas a didática ela é muito subjetiva, certo? Então, proceder didaticamente, os procedimentos didáticos no PA, ele é nada mais do que o nada menos do que os apontamentos do como fazer, certo? Como que o professor ministrante vai desenvolver determinado conteúdo e de que modo o professor presencial pode auxiliar no desenvolvimento desse conteúdo com vistas na culminância do fortalecimento da aprendizagem discente, certo? Que estratégias que o professor ministrante vai utilizar, metodológicas, para desenvolver determinado conteúdo e de que modo o professor presencial também ele pode auxiliar e contribuir nesse sentido. Lembrando que os senhores também são professores, tá? Isso é muito importante também, a gente sempre reforçar isso. São professores, ou seja, estão aí para realmente fazer, com certeza, esse elo naquilo que foi oferecido e proposto pelo professor ministrante, mas lembrando também que o senhor tem espaços e tempos também para contribuir com esse processo, certo? Olha só, os procedimentos didáticos também, ele é um conjunto de ações ordenadas, certo? Por quê? Quando há lá o passo a passo das situações que irão acontecer, isso se resulta nessas ações ordenadas, sequenciais, certo? Daquilo que vai acontecendo posteriormente, o passo a passo. Ele é o norteador da prática do professor também em sala de aula. E ele utiliza recursos que auxiliam no fortalecimento, como nós já dissemos aqui, das aprendizagens dos alunos. Então, é sempre importante vocês lerem esses procedimentos, conhecerem aqueles procedimentos que estão sendo propostos pelo professor ministrante. E se de repente, fica essa observação também aqui para os senhores, vocês podem contribuir também com algumas sugestões nos procedimentos didáticos, né, professora Ela? O professor que está lá na prática, vendo as situações, também pode contribuir, né? Falar com o professor via chat e dar essa contribuição aí, né, no plano de aula também. Por isso que a gente colocou ali naquele esquema, né, falando que o professor também faz parte do planejamento, né, porque ele pode auxiliar desta forma. Exatamente. Então, vocês podem também sugerir. Se de repente vocês se apropriarem do plano, como a gente diz, com antecedência, fazem a leitura, você diz, olha, eu penso que de repente algo a mais poderia fortalecer mais nesse momento. Vocês podem dar o feedback para o professor via chat público ou chat privado para o professor ministrante. E ele vai avaliar e analisar se é pertinente, né? Assim como a equipe pedagógica também que estará acompanhando, porque todas as sugestões são bem válidas, né? É claro, a gente não está aqui garantindo que todas as sugestões vão ser, digamos, aderidas, vão ser adotadas, mas vão ser avaliadas e com certeza vai ter um feedback para os senhores, dizendo se elas serão ou não possíveis de serem aderidas, certo? Então é importante, né? Porque os procedimentos didáticos é um espaço muito rico, é o como fazer, é de que modo que tem que desenvolver aquele determinado conteúdo, né? Então, são as estratégias didáticas, as estratégias metodológicas, é o enriquecimento, digamos assim, daquilo que vai ser oferecido para os estudantes, e que é oferecido pelo professor ministrante e que também não deixa de ser oferecido pelo professor presencial. Os procedimentos didáticos também, ele é uma proposta de desafios aos discentes, para que busquem mais informações sobre os conteúdos abordados. É um espaço, porque se você, professor presencial, faz a leitura prévia do plano de aula, lê os procedimentos, você vai organizar o seu espaço, sala de aula, de modo que podem favorecer, inclusive, estratégias de pesquisas. Olha, estudantes, hoje nós vamos estudar sobre as questões
ambientais, vamos estudar sobre questões da matemática, vamos estudar sobre a língua portuguesa, determinados assuntos. Então, vamos utilizar os celulares, vamos utilizar os computadores, a internet, né? E vamos já, antes do professor ministrante entrar em sala de aula, porque vocês podem ter espaço, tempo, é só organizar com que os alunos cheguem um pouco mais cedo da aula ser ministrada, né? E aí você pode utilizar esse momento para desenvolver algumas estratégias, inclusive de pesquisas, que busquem fortalecer aquele determinado conteúdo que estará sendo ministrado. Então, vocês viram, gente, como é importante os procedimentos didáticos, como eles são imprescindíveis às práticas, tanto do professor ministrante, quanto do professor presencial. E lembrando que também é um espaço que vocês podem estar sugerindo, né, algumas questões que podem ser acrescentadas nesses procedimentos, porque é a operacionalização do processo que estará sendo desenvolvido e ministrado pelo professor dos conteúdos que estão sendo propostos. Ok? Vamos lá? Olha só, lá nos procedimentos didáticos tem algumas diretrizes que orientam eles, né? Alguns pontos que vocês vão ver, que vão estar presentes aí, principalmente para o professor ministrante, né? Os professores presenciais não estão, digamos assim, de posse dessas diretrizes, mas é bom a gente explicar para os senhores de que forma que é pensado, né, esses procedimentos didáticos. O professor ministrante, ele discrimina a gestão estratégica de todos os elementos constitutivos no plano de aula, a partir dos procedimentos didáticos. Então, é um espaço onde ele vai detalhar, né, as criações, aquilo que diz respeito ao processo de mediação dos conhecimentos no âmbito da atuação dos dois professores, tanto do ministrante quanto do presencial, certo? É um espaço também onde ele vai adotar algumas estratégias e utilizar alguns recursos, certo? Que vão ser utilizados aí nas diversas etapas da aula, tanto no momento de revisão, quanto no desafio do dia, quanto na exposição dos conteúdos que está sendo ministrado, dos conceitos, das atividades síncronas e assíncronas também, certo? Porque as aulas assíncronas são enviadas para os senhores que vão ministrar essas aulas aí, né? Em loco, em sala de aula, certo? Mas os professores ministrantes também não deixam de se preocupar com essas aulas, ou seja, eles procuram dar as devidas orientações quanto aos procedimentos didáticos, como os senhores devem atuar nesse momento aí, né, nas aulas assíncronas, certo? É um espaço também de utilização de elementos específicos de natureza didático-pedagógica em educação à distância e ferramentas de interação, certo? Porque até mesmo na interatividade, os professores ministrantes colocam lá, eles dizem o que se trata de interatividade, que é um pouco daquilo, um pouco não, é aquilo, né, que a gente acabou de explicar para os senhores, né, com espaço de avaliação, um espaço de feedback, um espaço que promove aprofundamento de conteúdos, né? Em caso de vídeos e demais recursos, eles explicam também do que se trata e qual o objetivo, porque nenhum recurso utilizado, nenhum recurso tecnológico utilizado em sala de aula, ele é por um acaso, ele faz diálogo, ele faz ponte, ele estabelece diálogo com o conteúdo, ele tem um objetivo, certo? Ele tem um objetivo que é de fortalecer a aprendizagem daquele determinado conteúdo, né? E ele dá as devidas orientações também aos senhores, de que forma que os senhores vão adotar a estratégia no decorrer da apresentação e da exploração dos conteúdos, né? E dos conceitos, e daquelas atividades que estão sendo propostas. Então é isso, os procedimentos didáticos, a síntese, é o como fazer, é o como que eu vou operacionalizar em sala de aula e de que forma que eu posso utilizar determinadas estratégias que visam o quê? Fortalecer a aprendizagem discente daquele conteúdo que está sendo ministrado, certo? Além disso, tem outro ponto também que o professor ministrante, ele tem esse espaço nos procedimentos didáticos para o quê? Para indicar textos, vídeos, imagens e demais recursos de suporte, com o intuito, como a gente já disse aqui, de fortalecer a aprendizagem dos discentes, né? Essas indicações, elas são apresentadas em apêndices, né? Porque muitas das vezes a gente sabe que aquilo que é ministrado em sala de aula, aquilo que é ministrado aqui no estúdio, que chega em sala de aula para os alunos,
às vezes é apenas uma síntese, é um pequeno fragmento da totalidade, digamos assim, do conteúdo em si. E aí os professores ministrantes, é por isso que eles enviam muitas das vezes alguns textos de suporte, né? Alguns materiais, alguns links, que os senhores podem estar também utilizando desse tempo prévio que vocês chegam em sala de aula para organizar a sala de aula, para fazer a leitura desses anexos, para acessar esses links, né? Que eles não estão ali à toa, eles estão ali com certeza com esse objetivo de ampliar e de fortalecer aqueles conceitos que vão ser trabalhados na aula do dia. Então, os procedimentos didáticos, gente, nada mais, nada menos, são as orientações gerais para todos os campos dos procedimentos didáticos do plano de aula que é oferecido cotidianamente aos nossos discentes. Então, nós contamos aí nesse sentido, né, professores presenciais, com a atuação ativa dos senhores, quanto à leitura prévia desses procedimentos, quanto à adoção de estratégias que buscam e visam fortalecer a aula do dia, a aprendizagem discente, e também com algumas sugestões que os senhores podem ler e, de repente, os senhores podem estarem sugerindo aí um melhor aprimoramento quanto a esses procedimentos e nós vamos estar avaliando, certo? Agora, a professora Ellen vai continuar falando para vocês aqui um assunto também muito importante, que é de uma utilidade muito grande, imprescindível, que é sobre a avaliação discente. É isso aí, né? A avaliação discente, uma atribuição aí do professor presencial, é muito importante, porque depois de pensar e trabalhar tanto, a gente precisa, né, que as notas e os resultados das avaliações sejam organizados para que o professor também possa fazer uso deles no seu planejamento, né? Avaliação discente. Os processos, procedimentos e instrumentos de avaliação são utilizados para diagnosticar as aprendizagens formadas nos estudantes, bem como as necessidades de aprendizagem, né? Ou seja, baseado nessas avaliações, o professor também pode planejar, né? Pode ver aquilo que não ficou bem entendido, aquilo que o aluno precisa melhorar. Então, esse registro, essa compreensão do processo de avaliação discente é muito importante. A avaliação tem 3 funções, né? Que é a diagnóstica, a formativa e a acumulativa. Cada uma aí com seu papel. A diagnóstica vai falar sobre aquilo que o aluno precisa aprender, né? A formativa e a acumulativa significa a questão da pontuação, né? O que o aluno vem desenvolvendo, como ele vem evoluindo no seu processo de ensino e aprendizagem, ok? No processo de ensino e aprendizagem. Então, é muito importante a questão da avaliação discente, né? E para isso, para avaliação discente, nós temos alguns instrumentos, são instrumentos avaliativos, né? E quais são esses instrumentos? Nós temos a prova A, né? A prova B, a avaliação das habilidades socioeducativas, os planos de estudos e os exames. E a gente vai estar discriminando aqui o que são cada um desses, né? Muitos professores já conhecem, mas os nossos professores aí precisam ficar por dentro também dessa situação, os nossos professores novos aí, né? Avaliação A, né? A gente popularmente conhecida como AVA, quando vai inclusive via IPTV, ela tem essa sigla aí. E o que ela é, né? É uma avaliação escrita, né, periódica, individual, elaborada pelo professor ministrante e aplicada pelo professor presencial ao final de cada unidade de estudo para todos os estudantes, não é? Então, é um instrumento importante aí para a gente conseguir notar, saber o que o aluno aprendeu, como foi a aula, né? Se a aula alcançou os objetivos. O nosso próximo instrumento seria a avaliação B, tá? Também conhecida pela sigla AVB. É uma avaliação escrita, também individual, como a avaliação A, elaborada pelo professor ministrante e aplicada pelo professor presencial nos moldes da avaliação A, né? É aplicada em 2 casos. No caso de reposição de aula, a aplicação deverá ser imediata, ou seja, aconteceu algum problema, vocês não puderam fazer a avaliação, no outro dia aplica-se a avaliação B, né? Após a reposição de cada unidade de estudo, seguindo o mesmo horário do dia da avaliação. E no caso de falta do dia da avaliação A, né? Ou seja, como uma avaliação de segunda chamada, né? Mediante a justificativa do aluno em até 48 horas, né? Deve ser aplicada no horário da última interatividade, porque será apenas para os alunos que não puderam fazer a avaliação, né?
Então, é outro instrumento importante. A prova A é a prova principal e a B é a avaliação de segunda chamada, né? Ou avaliação para os casos de que houve algum problema em que a turma não conseguiu fazer a avaliação A, certo? O nosso próximo instrumento de avaliação são os planos de estudos de recuperação paralela, né? Conhecidos pela sigla PERP. O plano de estudo viabiliza a recuperação contínua do conteúdo que não foi aprendido pelo estudante em tempo hábil, né? Ou seja, o aluno não conseguiu atingir a nota na primeira avaliação, ele deve fazer, né? O professor presencial deve fazer com ele o plano de estudo de recuperação paralela, para que o aluno possa recuperar essa nota, né? É, portanto, mais uma possibilidade para melhorar seu desempenho, o que, consequentemente, refletirá na recomposição das notas, pois os estudantes que obtiverem notas inferiores a 60% poderão alcançar um melhor rendimento, um melhor aproveitamento no rendimento, né? Ou seja, né, se o seu aluno foi ali e tirou uma nota baixa, né, um 3 ou um 2, é importante que você aplique o plano de estudo de recuperação paralela para que esse aluno não venha ficar com esse déficit, né, que ele possa recuperar antes que chegue lá no final da quarta unidade, que é quando fica um pouco mais difícil, né? Então, o plano de estudo de recuperação paralela, ele é importante, ele é enviado logo após a realização da avaliação A, e é importante que você esteja fazendo aí essa recuperação paralela. Não só para recuperação da nota, né, mas para que o aluno possa recuperar a aprendizagem, para que ele possa aprender aquilo que ele não conseguiu aprender, né, por algum motivo, para que ele tenha uma segunda oportunidade de rever os conhecimentos, ok? Os planos de estudos, eles contam também com os conteúdos, né, que devem ser revisitados pelo aluno e, posteriormente, uma avaliação, né, que o aluno deverá refazer, né, ou seja, uma outra oportunidade para que ele recupere o conteúdo, né, que ele não conseguiu aprender. A gente pode voltar na cartela anterior, por favor? Os planos de estudo de recuperação paralela possuem 10 questões, totalizando 10 pontos, né, pois não se aplica a avaliação das habilidades socioeducativas. E aí a gente agora vai falar sobre a avaliação das habilidades socioeducativas. Pode passar. Avaliação das habilidades socioeducativas. O que é esse instrumento, né? É um instrumento que dá ao professor presencial essa oportunidade de também avaliar o nosso aluno, né? Como a nossa intenção aqui é fazer com que o professor presencial também faça parte de todas as etapas de ensino, né? A gente também coloca esse instrumento como essa oportunidade que o professor tem de também avaliar um aluno. É um instrumento destinado para as anotações pertinentes ao desempenho dos estudantes a cada aula ministrada. É importante que o professor presencial fique atento, pois essa postura possibilita uma análise do desempenho de cada aluno durante as atividades propostas em cada aula. O desafio do dia, as DLIs, interatividade, ou seja, na prática, as habilidades socioeducativas, elas têm aqui um conjunto de itens, né, que são avaliados, que o professor deve prestar atenção, se o aluno participa, né, se ele desenvolve o desafio do dia, se ele trabalha para resolver as DLIs, se ele participa da interatividade. O professor deve estar atento a essas características, né, se o aluno está conseguindo desenvolver essas características. E para isso, ele, ao final, né, da avaliação A, ele também faz essa avaliação. E essa nota, que são acho que 2,5, né? Ela complementa a nota da avaliação A. Então, é uma avaliação muito importante, professor, né? Aí para você estar incluído nesse processo de avaliação dos nossos alunos. Ela não pode deixar de ser feita, né? Porque isso prejudica a questão da avaliação do aluno, né? Acaba que a nota do aluno fica baixa se o professor não fizer essa avaliação, porque a nossa avaliação A, ela tem uma nota, e a avaliação das habilidades socioeducativas, elas têm uma outra nota, e elas precisam se juntar para compor a nota final do aluno, ok? Então, por isso ela é tão importante. Pode passar? Esta avaliação é de suma importância, pois dela resulta 25% do desempenho dos educandos. Cada critério equivale a meio ponto, né? 0,5, meio ponto, totalizando 2,5 pontos. A totalização deve ser somada à nota da prova A ou B e planos de estudo no final de cada unidade.
Ou seja, né, como eu acabei de explicar anteriormente, tem os critérios lá a ser avaliado. A gente vai mostrar aqui. Cadê a canetinha? A gente vai mostrar aqui para vocês o documento e os itens a serem avaliados, ok? Nós temos aqui o nosso formulário, aqui da avaliação das habilidades socioeducativas, o professor preenche o cabeçalho, aqui coloca-se o nome dos alunos, né? É importante que essa avaliação seja feita ao longo das aulas, né? Que o professor preste atenção nos alunos. Aqui tem algumas orientações, não é? Que a gente pede para que o professor leia, é importante que o professor leia. E aqui nós temos os indicadores da avaliação das habilidades socioeducativas, que são eles: motivação, né? Aí você vai avaliar o grau de interesse do seu aluno, o envolvimento dele, se ele participa, se ele é assíduo, se ele demonstra interesse nas atividades individuais e coletivas. O segundo item é a comunicação, né? Se ele se comunica, se ele participa das interatividades, né? Claro que isso é algo que vai se construindo no aluno, né? Com seu apoio, com seu incentivo, o aluno vai desenvolvendo essa capacidade aí de comunicação. Então, é importante que você fique atento se o aluno está, né, desenvolvendo essa capacidade, se ele está indo, se ele está disposto, né, a trabalhar isso. Outro atributo é a questão da liderança, né? A capacidade do educando de exercer a liderança compartilhada, né? Ele demonstra iniciativa para coordenar os trabalhos em grupo, promove a troca de ideias e esforça-se para a participação dos colegas, né? São alguns critérios que são bem importantes. Então, é importante que o professor tenha esse documento em mãos, que ele conheça cada um desses critérios de avaliação, né? E que ao longo da aula o professor faça suas anotações, talvez, se possível, num caderno, e depois o professor faça essa avaliação com bastante cuidado, né? Porque é importante para a avaliação do nosso aluno, né? É um documento muito importante que a gente conta com a colaboração de vocês, né? Com a participação de vocês. É uma maneira de fazer com que o professor se sinta integrado nesse processo de avaliação dos alunos, né? Agora a gente vai falar aqui um pouco sobre o cálculo das notas. Como eu já falei, né? Aqui só está um pouco mais discriminado. Avaliação A ou B, mais avaliação das habilidades socioeducativas, né? Ou seja, 7,5, mas se o aluno cumpre, né? Se o aluno está com todos os critérios em dias lá, que a gente viu na ficha da avaliação das habilidades socioeducativas, são 7,5, né? Mais 2,5, que vai totalizar 10 pontos, ok? Aí você soma 7,5 pontos atribuídos da avaliação escrita, prova A ou prova B, elaborada pelo professor ministrante, né, e corrigida pelo professor presencial. Mas, vamos lá na próxima, 2,5 pontos atribuídos pelo professor presencial, mediante critérios lá da nossa ficha, né, que é importante que o professor tenha. E ela é feita, gente, no fim de cada unidade, ok? Avaliação A, unidade 1, 2, 3 e 4. É importante que o professor faça. Ela não é adicionada às notas dos exames, mas na avaliação A de todas as unidades, ela tem que ser adicionada, ok? Senão o aluno fica com uma nota lá embaixo. Outra avaliação são os exames, né? E nós temos aqui o exame de recuperação final. O que é isso? É um exame para os alunos que não obtiveram a nota mínima de 6 pontos após a avaliação do PERP, ou seja, faz a avaliação A, não obteve nota, faz o PERP, né, ao longo de todas as unidades, e se mesmo assim ele não conseguiu atingir a nota mínima, a gente faz o exame de recuperação final dos estudos, né, ao final do ano letivo, que a gente sabe que se o aluno vai tirando notas baixas, ao final do processo ele não vai conseguir, né, atingir lá os 60% que estão previstos na lei. Então, a gente ainda tem mais uma oportunidade para que o aluno recupere essa nota, recupere essa aprendizagem aí através dos exames, ok? Próxima.
Vale lembrar que é conforme determina o Regimento Escolar Geral da Rede Estadual de Ensino, né? Ou seja, não foi uma coisa criada por nós, ela existe, é lei, e a gente tem que dar ao aluno essa possibilidade de fazer os exames, além das avaliações, ok? O exame possui 10 questões referentes aos conteúdos de cada unidade, valendo 1 ponto cada. O nosso próximo seria o nosso Plano de Estudos de Progressão Parcial, conhecido pela sigla de PEPP, ou PEP, né, como algumas pessoas gostam de chamar. A progressão parcial é a possibilidade assegurada por lei de o aluno ser promovido para a série seguinte, mesmo não alcançando resultados satisfatórios em algumas disciplinas da série anterior. O que é isso? Isso é a nossa antiga dependência, né, isso, professor Jasper? Que o aluno vai, né, tem lá os critérios para que o aluno possa ir para a próxima série, desde que ele cumpra alguns requisitos, né? No ensino presencial com mediação tecnológica, pode ocorrer a partir dos seguintes critérios. Quando o aluno está em até 2 componentes curriculares, né? No ensino fundamental e 3 componentes curriculares no ensino médio, né? Desde que o aluno tenha cumprido o mínimo de 75% da carga horária do componente, né? E não tenha atingido o percentual mínimo de 60% de desempenho. É importante ficar atento a essas informações, não é? E fazer esses processos para que o nosso aluno ele não venha chegar no final do ano com problemas, não é? Com falta de notas, ou com notas que não foram lançadas, ou com exames que deveriam ter sido feitos e não foram, porque isso é um direito do nosso aluno e a gente precisa cumprir com as diretrizes, com o que diz a lei, ok, professores? Vamos para o próximo. Como deve ser realizada a progressão parcial, né? Ela tem um passo a passo aí e tem umas oportunidades para que o nosso aluno possa obter êxito, não é? Na sua nota. Deve ser realizada da seguinte maneira: por meio do exame inicial de progressão parcial, conhecido pela sigla EIPP, ou seja, a progressão ela tem passos, né? Primeiro a gente começa com o exame inicial de progressão parcial, né, dos estudantes, exceto do 9º e do 3º ano, né? Por quê? Ele está mudando vamos supor, de fase, ele não pode ir para o ensino médio com dependência do ensino fundamental. Então, 9º e 3º ano não fazem progressão parcial, ou seja, não ficam em dependência de matérias, tá? Porque vai ser um pouco difícil, né, de o aluno fazer essa disciplina, sendo que ele vai para o ensino médio, ou sendo que ele já está no 3º ano, como que ele vai voltar na escola para fazer isso? Então, alunos do 9º e 3º ano não fazem a progressão parcial, ok? São somente para alunos das outras séries. Que apresentarem pendência de resultado do ano anterior a ser aplicado no início do ano letivo, ou seja, ele faz um exame no início do ano letivo, que é o exame inicial de progressão parcial, né? Para saber se ele tem a possibilidade de corrigir essa nota e de sanar com essa dependência, né? Caso o aluno não passe no exame inicial de progressão parcial, a gente tem o plano de estudo de progressão parcial, né? Que o exame ele é um pouco maior, ele tem questões de todas as unidades e já o plano ele é por unidade de estudos. A gente vai com a unidade 1, a unidade 2, a unidade 3 e o aluno vai fazendo por unidade, ou seja, mais uma oportunidade. E os planos, eles têm a questão de ter conteúdos para que o aluno possa revisitar esse conteúdo, possa estudar e posteriormente fazer unidade por unidade, ok? Então, são os planos de estudo de progressão parcial, 1 por unidade 1, 2, 3, 4. Se o aluno não passa no inicial, ele faz as progressões, não é? Progressivamente por unidade. E caso ele não consiga, mesmo assim, recuperar essa nota, ele ainda será submetido ao exame final de progressão parcial, que é o chamado EFPP, ou seja, o aluno tem aí um caminho de oportunidades, né, para recuperar essa nota, para recuperar essa aprendizagem aí, e essas oportunidades é importante que elas sejam dadas, é importante que os casos sejam observados, porque a gente se encontra com situações aí que os alunos terminam o ensino médio e porventura algum professor esqueceu de fazer a progressão
esqueceu de lançar as notas e o aluno chega lá com problemas e não pode tirar o certificado, então é uma coisa muito difícil de ser resolvida depois que o professor deixou passar, né? Então é importante que a gente esteja atento, saber se o nosso aluno precisa fazer a dependência, né, ou a progressão, né? Caso o aluno não alcance as notas satisfatórias nos 4 planos de estudo de progressão parcial, ele vai fazer o exame final de progressão parcial. Então, fique atento aí a esse processo de avaliação dos alunos, porque é de extrema importância, tem a ver com a vida escolar do aluno, que muitas vezes, né, ao final do ano, ao final do 3º ano, ele precisa do seu diploma e muitas vezes não pode receber por conta de alguma pendência aí na avaliação dele e no registro das notas. Então, por isso a gente está falando hoje sobre isso, né? Sobre a importância de respeitar cada etapa e de conhecer cada etapa e de fazer todas as etapas. Ok? O próximo. O instrumento de avaliação de progressão parcial são elaborados pelo professor ministrante e enviados por e-mail. Aplicado pelo professor presencial da série em que o aluno estiver matriculado durante o ano letivo. Ou seja, se o aluno passou com essa dependência para a sua série, você precisa fazer essa progressão com ele, né? Ele não pode sair dessa série com essa dependência de notas, né? Com esse déficit de nota. Então é importante, quando você receber seus alunos, aí verificar se todos eles estão em dias com as suas notas, se não tem alunos com dependência. Caso haja aluno com dependência, solicitar esse material ao pedagogo da série, aí, né, pedir que ele envie esse material, fazer essa avaliação com o aluno, lançar essas notas e regularizar a situação desse aluno, né? A gente sabe que alguns alunos têm uma caminhada aí com a gente e é importante que esse histórico esteja todo organizado, né, professor? E para isso a gente conta com a participação de todos vocês e está dando ênfase aqui a esse conteúdo, a esse assunto que é bastante importante, né? O estudante não poderá realizar o plano de estudo de progressão parcial do componente curricular em dependência no horário coincidente com a série em que estiver cursando, né? Então, é importante organizar aí também esse cronograma aí para a execução dessa progressão, porque ela também não pode comprometer a aprendizagem do aluno, né, da série em que ele está cursando, tá? Então, muito cuidado aí na hora de fazer essa avaliação discente, porque temos muitas etapas, né, que precisam ser cumpridas e que você precisa estar atento também com os prazos para que isso não vire uma bola de neve ou para que isso vá sendo empurrado para frente, né? E somente quando o aluno sair da escola é que você vai perceber as lacunas que ficaram, né? Então a gente conta com a colaboração de todos vocês para que esse processo ocorra da maneira correta, tá certo, professores? Próximo. O professor presencial agenda com o aluno um horário específico para a aplicação do plano de estudo de progressão parcial, né? A nota dos estudantes que concluírem as avaliações de progressão serão registradas em atas, o CSA a gente já não tem mais, mas no CIGEAN, né? Aí também já é um procedimento com a questão da secretaria da escola, né? Que é importante que o professor também esteja se comunicando para saber da situação dos seus alunos. E aí fazer os procedimentos cabíveis, né, que na Secretaria da Escola eles sabem o que necessita ser feito para regularizar a situação desse aluno em progressão. Próximo. E mais um instrumento de avaliação, esse também muito importante, né? A gente já, cultura nossa, os simulados, aí vocês sabem, a gente tem simulado 1 e 2. O primeiro é um simulado diagnóstico, né, para a gente saber como está a situação dos nossos alunos. É um instrumento avaliativo, sem aferição de notas, porém importantíssimo. Entende-se que estimular, motivar e inserir os estudantes no contexto dos exames internos e externos, SADEAN, SAEB, Prova Brasil, Enem, é também uma oportunidade de melhor prepará-los para o atendimento das novas exigências formativas no contexto educativo brasileiro, né? Eles serão realizados no decorrer do ano letivo, né, e devidamente formulados pelos professores ministrantes, abrangendo as áreas de ciências humanas, ciências da natureza, as linguagens e matemática, né? O número de questões é elaborado de acordo com a carga horária do componente curricular. É um instrumento, como a gente já falou, importante, né? Então, professor, que você cuide aí na execução
dessa avaliação, que você dê a devida importância, porque é também parte do nosso processo avaliativo, não é isso, professor? É isso mesmo. E só acrescentando rapidamente que as palavras da professora Ellen, é super importante a gente dar uma atenção muito especial à avaliação diagnóstica, certo? Eu creio que essa avaliação diagnóstica ela é uma avaliação, inclusive, processual, durante todo o ano letivo, porque é um espaço-tempo que você tem para avaliar que cada sujeito é um sujeito, que ele possui uma peculiaridade, que ele é uma pessoa, que são diferentes, que vivem e convivem em contextos socioculturais diferentes, que cada pessoa tem uma forma diferenciada de aprender, né? Que existem estratégias diferenciadas subjetivas de aprender. Então é importante você também procurar se sensibilizar com essas questões para fazer essa avaliação diagnóstica. A gente sempre dá aqui algumas dicas, né? É procurar dialogar, como já dizia Paulo Freire, né? O diálogo é um instrumento mais poderoso que existe no mundo, certo? Então ele é um instrumento que ele precisa ser adotado. Dialogar com seus estudantes, procurar conhecer os desafios, as dificuldades, procurar conhecer os aspectos fortes também daquele estudante, motivá-los. Então, isso tudo faz parte, gente, da avaliação diagnóstica. Procurar conhecer os problemas cotidianos que ele enfrenta, socialmente falando, culturalmente falando, de que forma que ele vive, onde ele mora, certo? Procurar registrar quem é esse estudante enquanto ser humano, levar em consideração todas essas questões contextuais do aluno, socioculturais, emocionais, psicossociais, porque são fatores imprescindíveis para você conseguir, de fato, avaliar com justiça aquele aluno, né? Dentro dos aspectos da sua subjetividade. Certo, professora Ellen? Hoje a nossa pauta ela foi bastante densa, muito ampla, porém muito necessária, imprescindível. Nossas práticas pedagógicas, as práticas pedagógicas dos professores ministrantes, as práticas pedagógicas dos assessores pedagógicos e as práticas pedagógicas dos senhores professores presenciais. Hoje nós nos debruçamos e falamos um pouco, demos algumas orientações formativas acerca do nosso design da aula, os momentos, os espaços que compõem essa aula, certo? Posteriormente, nós enfatizamos um pouco sobre a interatividade, como esse momento deve acontecer, que é um momento de feedback, que é um momento de avaliação, que é um momento que o aluno tem a oportunidade de aprofundar conhecimento, de tirar dúvidas, certo? De aprofundar, inclusive, conteúdos também. De repente, alguma coisa ficou ali ainda a desejar. É um espaço que ele pode sugerir ao professor ministrante para acrescentar mais informações. Falamos sobre os procedimentos didáticos, que se resume no como fazer, os modos operacionalizantes do processo, do plano de aula, da aula que é mediada cotidianamente, que os senhores tenham a oportunidade também de dar sugestões, que os senhores tenham a oportunidade também de atuar nos momentos das aulas, que vocês dispõem de um espaço-tempo prévio para chegar em sala de aula, combinar com os alunos, para que eles estejam um pouco de antecedência na aula do dia. É o momento que vocês têm a oportunidade de fazer a leitura desse plano, da sequência didática do plano, onde vocês podem pesquisar juntamente com os alunos, ler os materiais que foram anexados, pesquisar os links. Então, os procedimentos didáticos é um momento também, é um espaço dentro do plano de aula que propõe operacionalizar os momentos da aula e enriquecer a aula sem dúvidas nenhuma. Posteriormente, a professora Ellen falou também sobre a avaliação, que são muitas as etapas de avaliação, né? Ela iniciou pontuando a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa, a avaliação cumulativa, né? Os instrumentos de avaliação, é claro que uma tarde aqui, algumas horas, aliás, né, de explicações não vão sanar as dúvidas dos senhores, mas no decorrer do processo a gente vai estar o tempo todo à disposição pelo chat público, via e-mail, através até mesmo do WhatsApp, né, por meio das coordenadorias, né, das coordenadorias regionais do ensino mediado
do ensino com mediação tecnológica, sempre disponíveis para atender às dúvidas que são levantadas pelos senhores. Estamos aqui, sem dúvida alguma, para fortalecer e para juntos pactuar um trabalho de parceria, um trabalho colaborativo, onde esse trabalho ele possa ter a culminância, a relevância que é a aprendizagem dos nossos discentes. Esse é o nosso principal objetivo. Esperamos contar com a participação muito forte dos senhores nesse sentido. Lembrando que os senhores também são professores, assim como os professores ministrantes, os senhores são professores e estão aqui para contribuir, para colaborar com os processos. São os senhores que acompanham os nossos alunos, são os senhores que lidam cotidianamente com eles, que conhecem as dificuldades de cada um deles. Se não conhece, é um espaço, é uma oportunidade também para conhecê-los. Dentro daquele critério da avaliação diagnóstica, é um espaço-tempo que o senhor tem a oportunidade de conhecer cada aluno, lembrando que cada sujeito é um sujeito que possui uma vida diferente, que possui culturas diferentes, que possui espaços sociais diferenciados, que possui problemas diferenciados, que tem contextos e modos de vida diferentes, que atua com práticas diferenciadas. Isso tudo tem que ser levado em consideração no momento de avaliar também. Então, foi nesse sentido que nós procuramos desenvolver aqui a nossa fala com os senhores, estabelecer esse diálogo com os senhores, para que os senhores possam cada vez mais se apropriar de como funciona o trabalho pedagógico do Centro de Mídias em sua amplitude. São muitas as informações, como nós já dissemos, tem muitas questões que com certeza serviram e iluminaram aí as práticas dos senhores. Outras questões, no entanto, realmente os senhores só vão conseguir compreender melhor no fazer fazendo, nas práticas cotidianas que são desenvolvidas todos os dias aqui, de segunda a sextas-feiras, nas nossas aulas, e nos sábados, quando conveniente, aí em loco, nas aulas assíncronas. E aí nós estamos também, né, professora Ela, oferecendo esse espaço, né? Sim. A professora Ela vai falar aqui um pouco também. Se ao caso algum de vocês tenha alguma dúvida ou queiram interagir, queiram se comunicar conosco, vocês levantem a mãozinha, nós teremos ainda esse tempinho para identificar caso tenha alguma comunidade. Se não, a professora Ela vai falar, vai fazer também essas considerações e posteriormente nós iremos encerrar esse momento. É isso aí, né? A gente sabe que são muitas informações, né? O nosso trabalho é assim, mas a gente quer dizer aos nossos colegas aí que são novos nesse caminho, nessa estrada, que são muitas informações, mas elas vão acontecendo ali, né, de acordo com o processo, e que isso tudo vai ficar mais fácil na prática. A gente vai fazendo ali gradativamente, né? Não se assustem, é importante conhecer, a gente sabe que não vai ficar tudo na mente dos professores que estão chegando agora, mas nós estamos sempre à disposição, via chat, via e-mail, então qualquer dúvida, entre em contato, né? Pegue o nosso material, leia, releia, pergunte, a gente está sempre à disposição para esclarecer os aspectos importantes do nosso trabalho, né? Vocês podem sempre contar com o nosso apoio, com a nossa orientação, né? E na medida do possível a gente responde as perguntas de vocês e a tudo que vocês precisarem aí. A gente tenta se encaixar no espaço e tenta, ao mesmo tempo, passar todas as informações que a gente considera importantes para vocês. A gente também acha importante a participação de vocês, né? Esse é só mais um espaço, mas como eu já falei, a gente também está à disposição de vocês em outros momentos, né? Durante a aula. Mas esse espaço aqui também é importante que vocês possam perguntar e aí sanar qualquer dúvida que vocês tenham aí a respeito dos nossos processos, tá ok? Tá certo. A gente pergunta, mais uma vez, tem alguma comunidade, diretora, que está se posicionando, querendo interagir? Não? Então é isso, gente. Então nós vamos estar aqui encerrando mais um dia de jornada pedagógica. Nós esperamos e temos também a convicta certeza que foi um momento de aprendizagem, de formação, certo? Formação em serviço, inclusive, né? E amanhã nós daremos continuidade pela parte da tarde com outras demandas, com outros temas que fazem parte, com certeza, dos serviços cotidianos desenvolvidos pelos senhores. E esperamos que esses momentos de jornada, eles sirvam de subsídios ao trabalho, ao fortalecimento do trabalho dos senhores. E como nós já dizemos, estamos aqui, contamos com o apoio dos senhores para que os alunos realmente possam sair
de cada série, de cada etapa de ensino, vencedores, né? Acima de tudo, e conhecedores de muitos assuntos que irão fortalecer, sem dúvidas alguma, a formação cidadã, principalmente desses alunos, que eles possam atuar no mundo, né? E que visem prismar um mundo mais justo, um mundo mais igual, socialmente falando, e que sonhos possam ser realizados, que o Centro de Mídia possa ser um espaço que contribuiu nesse sentido. É isso que a gente deseja para cada um dos nossos discentes, e para isso nós contamos com o apoio imprescindível de cada professor, em cada comunidade, em cada sala de aula, certo? Esperamos que realmente o trabalho ele aconteça da melhor maneira possível, e como já dissemos, estamos aqui à disposição para quaisquer outros esclarecimentos e quaisquer outras orientações e informações de segunda a sexta-feira no Centro de Mídias. Nós agradecemos, eu aqui, professor Jasper, já agradeço a oportunidade que me foi dada e fico aqui à disposição para quaisquer esclarecimentos ou dúvidas que possam ocorrer no desenvolvimento do ano letivo. Muito obrigado.